uma nota para a imprensa, e agora à tarde veio uma bomba. Os Estados Unidos taxam em 50% os produtos brasileiros. O principal atingido será o agronegócio do nosso país, porque nós exportamos para lá muitas commodities, particularmente a proteína animal, assim como os cereais nobres. E fora desse circuito, o aço brasileiro vai sofrer um impacto muito significativo. Nosso agronegócio vai ter problemas gravíssimos, porque o mercado americano era um dos mercados preferenciais, enquanto outros países compravam, os Estados Unidos compravam muito. E esse era o diferencial que fazia com que nós tivéssemos nos Estados Unidos um comprador em potencial. Bem, a nova tarifa foi anunciada para agosto, portanto, quem está em alto mar, os navios que estão em alto mar com produtos brasileiros ainda não estão sujeitos à tarifação. Meio da tarde, quando foi anunciada essa decisão do governo americano, através de carta, foi um Deus nos acuda, telefones tocando, empresas brasileiras, exportadores brasileiros entrando em contato com suas filiais, querendo saber mais detalhes, entrando em contato com os Estados Unidos, com importadores, para saber qual seria o procedimento. Eu não vou emitir opinião, eu estou dando a informação. Eu acho que a opinião ela deve ser filtrada a partir das informações que estão chegando. Mas duas constatações definitivas. A primeira delas, Lula é um desastre diplomático, uma tragédia diplomática para o nosso país ao se alinhar com ditaduras e ainda assinar uma carta ou puxar uma carta contra o dólar na reunião dos BRICS. E a outra é que, definitivamente, o Congresso americano agora vai ter ainda mais força, apoiado pelo próprio presidente dos Estados Unidos, a impor sanções a cidadãos brasileiros e a impor sanções a empresas brasileiras. Eu vejo isso com muito pessimismo, porque vai atingir em cheio a nossa economia. E, claro, a gente vai ouvir as mentiras agora, né? Não é assim, não é tão importante, porque é independência, porque nós somos isso, nós somos aquilo, não somos vítimas do império. Aquela bobagem que você ouve sempre e que destrói países. Na verdade, os Estados Unidos é um grande parceiro comercial para tudo. E diante dessa realidade, nós temos agora que tentar consertar. Como? Eu não sei. Depois de todas as lambanças feitas pelo nosso Tribunal Superior e pelo nosso presidente, vai dar trabalho consertar isso. Vamos lá, Thiago, também com o teu assunto, que se encaixa justamente com o do Vitorino. Então, depois das opiniões de vocês, mas vão pegar os dois assuntos, senão fica tudo separado e fica repetido depois. O Donald Trump vinha prometendo, né, como dito, essa carta ela abre falando a respeito do ex-presidente da República. Acho que nem os bolsonaristas esperavam uma menção tão forte ao ex-presidente, porque já no Abre Alas fala, né, a respeito de uma caça às bruxas, de que o que está sendo feito contra o ex-presidente não se faz, aquela coisa toda. Mas também se colocou ali na carta a questão de que os Estados Unidos estão buscando reciprocidade. O presidente da República Brasileira, o Lula, convocou uma reunião de emergência após o Trump anunciar essa tarifa de 50% para as exportações brasileiras. Integrantes do governo foram chamados ao Planalto, tais como o Geraldo Alckmin, né, que é também ministro da Indústria e Desenvolvimento, que, aliás, disse que não faz sentido essa taxação, porque os Estados Unidos têm superávit em bilhões de dólares na balança comercial Brasil-Estados Unidos. Fernando Haddad também foi chamado para essa reunião, né? Eles vão agora debater se o governo dá uma resposta ao anúncio do presidente dos Estados Unidos e, em havendo uma resposta, se ela é como fez a China no toma lá da cá, no mesmo calibre, ou se põe panos quentes. Na carta, o presidente dos Estados Unidos deixa em aberto para as negociações, para a conversa, para uma negociação tanto para baixar as tarifas ou para aumentar as tarifas. Então, essa é a notícia, depois eu encerro com a minha opinião, dona Magda. Isso aí, vamos lá, Mano. Magda... Eu juntei as duas porque tem... Não, perfeito. Vamos falar tudo uma coisa, depois essas duas perfeito, tem a ver. E o meu comentário é justamente em cima sobre os dois assuntos. Assim. Eu discordo um pouquinho do Vitorino, assim, acho que num primeiro momento o agro ele vai sofrer, mas em tempos de guerra, Vitorino, todo mundo vai precisar de comida e, sem dúvida nenhuma, a gente também tem que ter a nossa soberania e tenho certeza que não é disso que tu está falando, de não ter soberania, mas assim, é evidente que o impacto é grande agora, mas todo mundo vai precisar de comida e nós temos que ter a habilidade para entender, sim, que esse é um commodity importante, ainda mais no tabuleiro global que a gente está vivendo hoje, tá? E assim, em termos em tempos de tarifaços e dessa cultura, porque a gente sabe que os Estados Unidos ele influencia muito esse tipo de cultura. Então, se a negociação hoje é em cima de tarifas, pode ter certeza que o mundo inteiro está trabalhando nesse sentido. Só que o Brasil dá margem para esse tipo de retaliação americana, meus colegas, quando ele se bota favorável ao Irã, quando cria-se essa relação do Alexandre de Moraes, quando a própria relação com os BRICS a gente está vendo que está incomodando os Estados Unidos e não tem bonzinho nessa jogada. Nós temos que olhar e pensar sempre no Brasil como nação e como ações estratégicas nesse sentido. Mas me parece, sim, que o Brasil dá margem para tudo isso e aí
A questão do Bolsonaro, porque vamos lá, não foi do nada que o Trump simplesmente disse assim, eu gosto do Bolsonaro e pronto. Primeiro teve a questão do Alexandre de Moraes, teve a questão do próprio Trump e do Rumble entrarem com uma ação dos Estados Unidos dizendo que não podia impedir as contas americanas de acessarem em relação àquilo, que ele não podia intervir nos Estados Unidos. Tem o posicionamento do Irã, onde a maioria dos países ficou neutro ali e o Brasil teve um posicionamento que, no meu modo de ver, não foi neutro, foi mais pró-Irã. E essa questão dos BRICS, que está incomodando muito os Estados Unidos. Me parece que tudo foi orquestrado nesse sentido, mas, sem dúvida nenhuma, quem acaba perdendo, porque nesse cabo de guerra, o lado mais fraco é o lado brasileiro. Ruschel?